Olá, meus nobres, eu sou o Júnior, o costureiro nerd, eu faço ajuste e reparo roupas, e no vídeo de hoje, sejam bem-vindos a um react aqui da segunda temporada, né, o teaser da segunda temporada de One Piece. Para os novatos, Miss All Sunday, para os mais íntimos, Nico Robin, e para os apaixonados, Lera Rabova. Bom, a gente vai reagir a esse trailerzinho de 1:50, né, 1 minuto e 50, que na minha mão vai virar vários minutos, porque eu já quero avisar logo de cara pra vocês que eu já acompanho One Piece pelo mangá, estou no arco de Elbaf, 1000 e sei lá quantos capítulos lá na frente, né? A primeira temporada do anime acabou com mais de 1100 episódios, então logo de cara já quero deixar claro pra vocês, né, que a lógica não se aplica a One Piece, se tratando dessa obra, né, que é bem maluca dentro de qualquer mídia que você for ver. Então eu vou trazer aqui pontos de vista, a minha opinião sobre a caracterização desses personagens, sobre a escolha do elenco também. Ó, a gente já começa aqui com o Mr. Tree, né, da Baroque Works. E, bom, a caracterização dele tá bem legal, porque ela tá bem cartunesca. Eles levaram bem a sério a fidelidade, pelo menos com esse personagem. Vamos ver aqui, ó. Não consegui pausar em cima do personagem. Pra quem já conhece esse personagem, sabe que ele tá muito bem adaptado visualmente, ok? Eu acho que a escolha do ator também foi bem legal aqui. Eu só vou lembrar o primeiro nome do ator, que é David. E, bom, achei bem interessante. Quero ver a interpretação que ele vai colocar nesse personagem, porque esse personagem, ao meu ver, ele vai ganhar o público, ok? Tenho essa impressão aí. Não só pela caracterização, mas, enfim. Ele parece que tá indo pra um circo. Aqui a gente já tem Charita Chandran interpretando a Miss Wednesday. Espero ter falado certo, espero não ter confundido as Miss aí, ok? E bom, logo de cara tenho que falar pra vocês sobre caracterização visual, e todo o traje dela tá bem fiel ao que a personagem é no anime e no mangá. E é claro que a escalação da atriz da Charita foi um baque para muita gente, tanto positivamente quanto negativamente, porque, claro, a gente tem que falar o óbvio: a atriz não se parece em nada com a personagem, e isso é claro de perceber, né? Tem ali diferenças gritantes. Não que isso seja uma coisa ruim, ok? Eu quero trazer logo esse ponto porque eu tenho algumas críticas do visual da personagem que eu acho que são muito mais válidas do que a gente só falar sobre a diferença do anime, do mangá e do live action, ok? Até porque se você olhar para todo o elenco dos personagens que tem o seu núcleo ali na ilha de Alabasta, você vai perceber que todos eles estão com a etnia diferente, né? O próprio Igaran também, que é a dupla da Miss Wednesday, ele também tá com a etnia no live action diferente do que ele aparece no mangá e no anime, ok? O próprio Rei Cobra, que ainda vai aparecer, ele também tá bem diferente do que a gente conhece do personagem. E eu tenho um palpite de que pra ambientação que eles vão trazer de Alabasta, talvez esse seja o melhor caminho para eles, né? Eu não sei o quanto que vocês acompanham aí de seriados e notícias, mas a Netflix vem nessa onda aí, né, de, enfim, colocar séries e seus produtos como um segundo plano, já que os consumidores ficam ali, né, rolando o feed no celular, não prestam tanta atenção, então todo o material é meio simplificado, né? E bom, Stranger Things, que era uma série grandiosa aí da Netflix, eles também tiveram um final bem decepcionante para quem acompanhou. Grande parte dos fãs que eu vi estavam reclamando sobre a série, então eu já não esperava que eles fossem agradar logo os fãs de One Piece, ok? Como eu falei, a lógica não se aplica a One Piece e essa é uma obra mais difícil de adaptar para um live action, né? Isso daí eu já acho a coisa mais absurda, ter um live action de One Piece. Mas vamos nessa. E aqui, como eu falei, eu tenho outros pontos que eu gostaria de criticar na personagem. Como, por exemplo, ó, não sei se vai dar para perceber nesse take em específico, mas a peruca dela ficou muito ruim
no meu ponto de vista, é claro. Começa ali preto, aí vai dando uma clareada e só depois do rabo de cavalo que vem a tonalidade azul da personagem. Eu particularmente gostaria e acho que ficaria bem mais bonito se ela já tivesse o cabelo todo na tonalidade azul, bem gritante mesmo. Como eu falei do Mr. Tree, ele tá bem caracterizado, ele tá bem cartunesco. Eu acho que o que falta no live action de One Piece, num geral, é a cartoonização dos seus personagens. Eu acho que isso adicionaria bastante. Eu vou criticar isso em vários outros personagens também, ok? Não é só com ela. Pausei no nada. Opa, voltou. Vai tomando. Vou deixar até like aqui porque o próprio vídeo me salvou. A própria Emily Rudd aqui interpretando a Nami também passou... Nossa, eu dei zoom. Eu falei que eu não ia fazer isso porque trava meu celular. Mas enfim. A própria Emily Rudd interpretando a Nami é essa mesma característica que eu falei. A raiz do cabelo, né, preto, e depois vem a coloração da personagem, passa muito, quebra muito essa imersão, pelo menos da minha parte, né? E como eu falei, eu já conheço do anime, já conheço do mangá, eu tô bem distante na história, então voltar aqui só pra ver o live action, eu acho que eu não iria me entreter tanto, ok? Então é por isso só que eu não tenho esse apego, né, com fidelidade, com os detalhes. Mas fica aí para quem quiser saber a minha opinião ou o meu ponto de vista. Em questão de visual, a Nami vai ter vários visuais muito interessantes ao longo dessas temporadas. Provavelmente muitas pessoas já sabem, o live action vem adaptando, né, o visual dos personagens do mangá, de capas, de artes promocionais e por aí vai. Muitas pessoas já destacaram essa questão, por isso que eu nem fui muito focado em falar sobre isso, ok? Porque eu achei que já era muito batido para muitas pessoas, mas pelo fato do meu canal ser de costura, vale a ressalva de eu trazer aqui essa informação para vocês. E aqui a gente tem o destaque, né, meus amigos? A mulher chegou chegando. Olha esse poder, mano. As rosas dela abrindo a porta. Muito legal, muito bem feito esse efeito. E olha isso, mano. A caracterização da Lera pra Miss All Sunday está perfeito. Demais, demais. Eu achei... Cara, ela tem uma beleza estonteante, né, cara? Meu Jesus Cristo. E aqui a gente tem um take diretamente da Baroque Works, mostrando aqui, calma que eu vou conseguir desenhar na tela pra gente não se perder. O primeiro rostinho que a gente tem aqui é da Miss Wednesday. O segundo rostinho que a gente tem aqui é da Miss Golden Week, Mr. Tree e Mr. Five. Eu espero não ter confundido ninguém, ok? E aqui, meus primeiros detalhes que eu tenho para falar para vocês. Como eu já disse sobre o cabelo, né, a caracterização da personagem. Aqui dá para perceber, ó, que tem 3 tons diferentes, né? Depois a gente vê aqui, ó, que o cabelo da personagem passa por 3 tons diferentes. No meu ponto de vista, eu acho que poderiam ter adicionado logo de cara, né, esse tom mais vívido, mais vibrante da cor do cabelo da personagem. Fora isso, como eu já falei, a Charita Chandran é uma atriz que eu já conheço de Bridgerton, que inclusive eu vou trazer aqui no canal em algum momento, então eu sei que ela pode sim mandar muito bem nesse papel, e é isso que eu espero dela, né? Aí, a gente tem a Miss Golden Week, que pra mim, sendo bem honesto com vocês, junto com o Mr. Tree, ou seja, a duplinha que tá no meio da tela, são os personagens que têm a melhor adaptação para esse live action logo de cara. A caracterização, a maquiagem dos personagens e o visual deles estão bem fiéis ao que eu lembro. O Mr. Five eu não tenho muito a comentar sobre ele. Ele é um personagem que pra mim é bem esquecível, mas o visual dele tá bem interessante. E, enfim, eu acho que junto com esse trio aqui é um dos mais fiéis também. Só a Mr. Wednesday, que pra mim ainda não tá legal por conta da peruca, não apareceu ela junto do Igaran e também não apareceu o Karui, o pato gigante. O simples fato de não ter o pato gigante pra mim é um downgrade absurdo desse live action. O McNeil, ele fica muito interessante com o cabelo verde, mas é a mesma coisa que eu venho falando aqui da caracterização de todos os personagens. Se fosse diretamente da raiz, saísse um tom verde,
O Jacob como o Sop, pra mim, ele tá legal. Ficou uma boa adaptação, né? Acho que eu não tenho muito a adicionar sobre ele. É interessante notar que ao fundo, né, tem umas peles, né, tem umas questões ali de trajes, talvez, a produção de algumas roupas de frio, não sei, não me lembro de nenhum cenário desses no anime e nem no mangá. Quem souber aí pode deixar nos comentários que vai ajudar bastante. E aqui claramente eles estão trajados, né, para o frio da ilha de Drum. Meu Deus, quase que não sei as palavras. Vamos nessa. E aqui, meus amigos, olha essa mulher. Já vai lançar o poderzão dela. O chapéu tá muito bom. Esse sobretudo tá muito bom. E a gente vai comentar agora que ela vai desfilar. Caraca, olha o poderzão da Akuma no Mi dela. Torando aí, né? Muito legal o poder dela. E aqui, ó. Pegar um take da mulher andando. Olha que legal, mano. O sobretudo dela tá muito bem feito. Cara, eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre a diferença entre cosplayers e a figuração de atores e atrizes, ok? Então aqui, ó, muito legal que ela tá bem fiel em todos os elementos, né? O sobretudo, a bota, o chapéu, o próprio visual roxo dela ali, a saia e a regata dela que vai aparecer. Ela com esse visual sem o sobretudo ainda no trailer, muito interessante, tá muito bonita, tá muito bem feita. I'm the one. Aqui a gente tem Inaki, né, sendo o Luffy, todo rabiscado já pela Miss Golden Week. Eu espero muito que eu não esteja confundindo as Miss e que eu tenha falando certo o nome delas. Mas enfim. Como eu falei, Miss Golden Week é uma das personagens que tá mais bem caracterizadas. E, caraca, eles arrebentaram na Baroque Works. Eles estão muito bem feitos. My friends. Aqui, muito legal esse detalhezinho do Luffy usando esse casaco, já sem um braço aqui, então já passou muita coisa aqui da Ilha de Drum. E cara, que interessante, né? Tá bem surrado essa jaqueta. E interessante que eles adaptaram até isso, né? Até esse detalhe visual do personagem, gostei bastante. Aqui a gente tem novamente a Nami, como eu falei, ela tem uns visuais bem interessantes ao longo dessa temporada. Eu gostei que deixaram o visual dela bem vívido, bem colorido, muito interessante, bem adaptado. Gostei. Não pausei no momento certo, mas o Sop tá legal. O Sanji sendo um maluco, como eu gosto do Sanji, então tá aí. Zoro mitando como sempre. Aqui o trio é bem interessante. Gostaria de dar um destaque aqui porque eu não entendi o porquê que o Sop tá com 3 relógios, mas ok. Gostei que adicionaram o óculos dele. Aqui esse bracelete, munhequeira, não sei o nome disso, tá bem interessante. Lembro disso daqui vividamente lá no mangá e no anime. Caracterização do Luffy tá muito boa. Gostei que deixaram aqui umas manchas, né, de sujeira e de exaustão ali no visual dele, bem legal. A Nami continua linda, tá bem legal. Caracterização da peruca dela deu uma melhorada, uma boa melhorada, né, do que eu lembro da primeira temporada. E gostaria de dar um destaque aqui, né? Aproveitar que tá aparecendo 3 personagens e eu lembrei agora. Os meus personagens favoritos, bem caracterizados para esse live action, foram o Gold Roger, o Shanks e o Bug. Justamente porque esses personagens têm um aspecto de pirata, eles têm um aspecto visual sujo, eles têm uma boa adaptação para um live action. Se eu fosse imaginar esses personagens em live action, seria basicamente naquela linha, só que para todos os personagens. Então esse Luffy aqui que apareceu com esses detalhezinhos de mancha na roupa, é disso daqui para mais sujo e escrachado que eu imaginaria, que para mim é o que ficaria mais condizente, né? Seria mais crível. Monkey D. Luffy. Mano, até a voz dela tá muito bom.
Tá, esse visual do Luffy de bota, cara, eu ainda não consigo ligar a suspensão da descrença, acompanhar a obra com imersão, vendo o Luffy com essas botinhas, tá? E não é nem pelo fato de ele estar de bota, é porque esse estilo em específico de bota eu achei muito estranho. Muito estranho. Mas enfim, vida que segue. Oh, o poder dele de borracha tá muito bom. Tá bem feito demais, eu gostei. I think you're unstoppable. But your friends. E o trio. Cara, eu não lembro de ver esses personagens com roupas de frio assim, tão marcantes, né? Como eu falei, deve ser alguma adaptação de alguma capa, de alguma arte, alguma coisa assim. Mas interessante, né? Ver o estilo de cada um deles ali com roupinha de frio. É bem interessante. Vou fazer aqui uma crítica, né? Já que eu não tinha canal quando lançou a primeira temporada. Não gostei do que fizeram com o meu mano Sanji. Ele manda muito bem na interpretação do Sanji, porém não gostei do fato dele não ter a espiral na sobrancelha. Por quê? A rivalidade de Zoro e Sanji é muito legal. Ver o Sanji zoando o Zoro pelo cabelo verde, porém esse Zoro não vai conseguir zoar a sobrancelha do Sanji, porque esse Sanji não tem a sobrancelha, né? Então essa é uma característica muito ruim da caracterização dos personagens. Lembra que eu falei? É bem melhor quando eles jogam pro lado cartunesco, que daí fica mais interessante. Pô, é One Piece, não tem que ter lógica. Não é pra você tentar ser pé no chão com esses personagens. Aren't made of rubber. Nossa, essa mulher tá muito linda. Aqui. Vou fazer crítica ao Urubu e à Doninha, porque fizeram esses dois bichos e não trouxeram o meu mano Karui. Não tem pato gigante, mas tem Urubu e tem Doninha. Quero dar destaque para essa cena aqui em específico, porque eu nunca tinha imaginado uma cena em que eu veria o Sanji de short, ok? E antes que alguém me pergunte, mas não é uma bermuda? Não, isso daqui é um short. Bermuda é abaixo do joelho. Fica aí a curiosidade pra vocês. Me corrijam se eu tiver errado, mas essa moça aqui do guarda-chuva deve ser a Miss Valentine. Posso ter me confundido, mas muito interessante. O poder dela é bem legal também. E a caracterização dela ficou bem bonita. Mr. One, se eu não tiver enganado. Muito legal, lutando contra o Zoro. Muito bem adaptado também. Pra não falar que ele tá 100% bem adaptado, eu só diria que o cabelo dele tá muito mais longo. Inclusive, isso já casa com a crítica pro Mr. Five, que eu acho que o cabelo dele tá muito curto. Olha isso. Ela é muito bonita, sabe? E dá pra ver que a roupa dela vai ter poderzinho, né? Vai ter a habilidade dela. Mas, cara, não consigo ligar a suspensão da descrença vendo o cabelo dela ter 3 tons diferentes. Sabe? Isso é muito destoante pra mim. Não consigo achar isso muito imersivo. Mas aí é questão minha, né? Eu nem vou acompanhar muita série, como eu falei. Não é o estilo de mídia que eu gosto de acompanhar. Mas eu acho que essa caracterização da personagem poderia ter sido feita melhor. Aqui, ó, o Igaran. E olha só a característica que eu tô falando, como foi bem feito no Igaran. O Igaran não tem cabelo de 2 tonalidades. A todo momento que você olha a construção da figuração dele, o cabelo dele tá uniforme, branco, e já era. Gostei que levaram em consideração as loucuras de One Piece para as arminhas no cabelo, bem interessante. Como eu falei para vocês, a caracterização, a adaptação dos personagens de Alabasta com a troca de etnia. Acho que vai fazer sentido pro contexto que eles estão montando para Alabasta, né? Então, a Miss Wednesday já mudou, o Igaran também mudou e o Rei Cobra já foi escalado também com um ator diferente do que o personagem é no mangá e no anime. E como eu falei, acho um erro terem apresentado o Igaran e a Miss Wednesday separadamente e sem o Karui também. Fica aí minha opinião pra vocês, meu ponto de vista e a minha revolta que não tem um mano pato gigante. Olha o poder do Mr. Tree, muito bem feito, muito legal. Ó, tá vendo como é fácil? Quer dizer, fácil não é, e eu sei bem que não é fácil. Mas, cara, a caracterização
cartunesca desse personagem é o que dá tanto brilho pra ele, né? Muito rápido, mas tá aí, brabíssima e bela Miss Valentine e o Mr. Five. Caraca, meus amigos. Olhando agora, né, com um pouquinho mais de atenção, eu sei que muita gente não conhece ainda o poder desse cara, mas meu Deus do céu, ele tá usando o poder dele, rapaziada. Que legal. Mano, Miss Valentine, muito linda, muito bem adaptada, meu Deus do céu. Só as lindas nesse live aí. Luffyzão aí, muito brabo. Dessa vez, né, com o casaco inteiro. Good luck. Nossa, olha só que bonito. Aqui a gente já viu, né? Deixa eu só rabiscar mais a tela de vocês. Esqueci o que eu ia falar. Miss All Sunday aí, sem o sobretudo, que eu falei que ela ia aparecer, né? Aí aqui, já roubando a brisa, a peruca da Nami, novamente aparecendo a raiz. E olha só como fica melhor o visual da Miss Wednesday, de costas, com o cabelo mais vívido, como a gente já tinha comentado, né? Fica bem melhor, dá mais imersão pra personagem, você entra mais na história, sabe? Eu não acredito que minha vizinha tá ouvindo música meia-noite, cara! Ai, ai, vida que segue, vamos ver. Tá aí, One Piece, rumo à Grand Line, dia 10 de março. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu react. Só lembrando vocês aí, ó, eu já tenho um vídeo do X-Men, o trauma que moldou todas as adaptações e o porquê que demorou 26 anos, né, pro Ciclope sair daquele couro negro e agora em Vingadores Doomsday aparentemente ser bem adaptado, ok? Lembra de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo se você gostou, compartilhar com os amigos e comentar próximo ponto.